Meu boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta sala para um pequeno resumo, né, dos principais itens que estudamos aqui na Carta 1 até a quinta-feira, nas conferências com o nosso amigo Oswaldo. Conto com a colaboração, com a participação e o apoio de todos vocês para trocarmos ideias dos pontos mais importantes que podemos citar nesse aprendizado desde quando reiniciamos esta quarta rodada dos estudos. Gostaria de saber se estão todos me ouvindo bem para darmos início aos nossos trabalhos. Desculpem, o equipamento é fraco, né? Talvez a internet não seja tão boa, mas eu espero que seja suficiente para esse nosso bate-papo aqui hoje. Ok, Samanta, tá dando para ouvir bem? Que bom. Obrigado, Batista, Márcia, Alva. Está um pouco baixo, Márcia? Vou tentar aumentar um pouquinho o microfone aqui, mas já está perto do limite. Vamos ver aqui. Coloquei no máximo. O microfone está no máximo. Melhorou agora? Não. Está baixo? Aurélio, ok? Agora está ótimo. Então, isso aí. Então, conforme eu estava dizendo, né, para a gente não perder esta semana, né, pela ausência do Oswaldo, que foi fazer o seu passeio, né, merecidamente, estamos aqui para darmos continuidade. E como nós já estamos quase encerrando a carta 1, achei que seria bom a gente fazer aqui um breve resumo da carta 1 estudada até agora. Ok? Então, eu vou apresentar um pequeno resumo e caso vocês tenham algum item que foi passado em estudo e que para vocês seja algo importante, eu gostaria de que fosse lembrado aqui nos intervalos dos comentários. Gostaria de que todos pudessem participar dessa nossa conferência de hoje. Ok? Então, vamos dar a configuração aqui para a gente dar início ao trabalho de hoje. Abrimos aqui agora o pequeno resumo que vai da abertura da carta 1 até as experiências que eu, enquanto ele esteve no deserto. As experiências do deserto, com aquela apresentação das leis da existência, ficarão para a segunda parte do nosso resumo, para quinta-feira desta semana. Hoje, nós vamos até o ponto onde ele chegou para ser batizado. Ok? Nós dividimos aqui em duas partes, porque são muitos slides. E eu tive até dificuldade em selecionar um número que possa apresentar aqui hoje. Então, são em duas partes. O Cristo abre aqui a carta 1 com esta afirmação. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos. Quando conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. É bom frisar aqui o termo retificar. Ele significa mudar, alterar. Okay?
Então, todas aquelas concepções errôneas que estão relatadas no Novo Testamento, ele está aqui agora, retificando, alterando, está deixando de uma forma, como ele mesmo diz, só ele tem autoridade para falar sobre a pessoa dele mesmo, mais ninguém. Okay? É muito importante também a questão quando as pessoas adentram o caminho de Cristo através do estudo e da compreensão das cartas, que ela não tenha dúvida. A dúvida forma uma barreira. Torna-se a pessoa incapaz de compreender corretamente os ensinamentos que o Cristo está trazendo através das cartas. Então, a dúvida não pode existir para que o estudante seja bem-sucedido na absorção desses ensinamentos. Outra coisa que ele relata a seguir é que a pessoa traga uma mente limpa, livre de ideias, de preconceitos e de crenças, porque tudo isso também interfere para que a pessoa possa receber a verdade. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo, com todo meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito destas cartas. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Então, a evolução espiritual é que fará a elevação da consciência humana. Sem o trabalho individual ou em grupos, como o que nós fazemos aqui, a humanidade, de uma forma coletiva, não se eleva. É com o trabalho de cada um. E nos grupos em que participamos, é que poderemos alimentar essa energia de elevação espiritual e, com isso, fazer com que a consciência humana se eleva em um todo. Se alguém quiser fazer alguns comentários, fiquem à vontade, ok? Então, ele está dizendo também que esta evolução espiritual só acontecerá quando compreendermos a nossa participação
no esquema da criação, quando cada um de nós entendermos a nossa responsabilidade com o que criamos, com aquilo que pensamos, que emocionamos e que agimos. Aí sim, compreenderemos o nosso papel nesse processo evolutivo. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua ou suas vidas anterior ou anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigo de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Observem bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Essa infecção, né, mental está por trás de tudo que a mídia traz para os seus interlocutores. Essa infecção mental que promove o consumismo excessivo, a valorização do ego e a prende a consciência de cada pessoa a essas atividades egóicas, impedindo que as pessoas trabalhem
a sua evolução espiritual. Isto será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Se alguém tem algum comentário a fazer, que façam agora, porque terminamos uma pequena parte e passamos a seguir na sequência deste estudo. Vamos dar sequência, então. Eu fico aguardando aqui, caso tenham comentários a fazer. Então, o Cristo prossegue. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto.
O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. E chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária. Então, irmãos e irmãs, aqui o Cristo nos traz a responsabilidade de entendermos, através da meditação, oração, súplica, pela devida iluminação, para que possamos compreendermos e colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas diárias. Só assim alcançaremos a evolução espiritual.
para nós mesmos e para o mundo de uma forma geral. Sem a prática desses ensinamentos, seria uma cultura sem vida, um conhecimento sem vida. E de nada adiantaríamos estarmos aqui hoje na busca por esses entendimentos. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. Somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual. Nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Batista colocou um comentário aqui. Chamaram o Cristo de louco naquela época. E hoje os nossos familiares fazem o mesmo para conosco. Chamam-nos de louco. Esta é uma rejeição das pessoas que estão influenciadas por suas crenças, dogmas religiosos, que veem estas cartas como algo vindo de Satanás. Da mesma forma que disseram na Palestina, na época de Jesus, que ele também deveria ser filho de Beelzebub, né? Que ele era um louco, porque ele desafiava as tradições da religião judaica da época. E as cartas aqui também trazem uma visão totalmente nova e ele está retificando as concepções errôneas. E isso traz muita revolta daqueles seguidores das tradições religiosas. Mas devemos compreender esse fato com tolerância e entendermos que essas pessoas estão sendo motivadas pelo medo de abandonar as suas crenças e entrar em um mundo novo. Então, pelo medo, elas fazem essas afirmações. A Samantha colocou aqui. É verdade, Batista. Eu vejo que devemos entender que cada um tem um tempo de evolução. Eu tenho fé e a certeza
que um dia seremos ouvidos. O Cristo, né, será ouvido. Também todos nós devemos ter esta certeza, que o tempo de cada um chegará e estas cartas serão também o guia, não assim de toda a idade, acredito, mas de todas as pessoas que tiverem vontade de compreender a verdade. Estas se despertarão à medida que as verdades forem sendo disponíveis e que elas possam ir compreendendo as verdades. E tudo tem um tempo. O Sérgio colocou aqui o ódio inconsciente contra a Mãe Terra tem produzido uma miríade de filmes que destroem o planeta Terra de inúmeras formas. Estas vibrações produzirão destruição do nosso planeta, pois muito que desejam inconscientemente. Apesar de toda essa devastação de nosso planeta, pela consciência egóica humana, mas nós temos que lembrarmos de que plano divino, poder criativo universal, ele é inabalável, nada o afeta verdadeiramente. É apenas com esta visão de um mundo sólido, esta visão com os nossos sentidos, que vemos essas destruições, ficamos horrorizados delas. Mas o poder criativo divino está por trás com um projeto muito além da nossa imaginação e da nossa capacidade de compreender. Podemos ter a certeza de que o plano divino é perfeito. Ok? A família de Cristo foi conhecer a verdade. Cristo já estava na cruz. Amilcar, cada pensamento que a nossa consciência possa criar em elevação serão sempre momentos de alegria e comunicação com a consciência divina. Ok, Batista. Cruz, né? Entendi. Então vamos dar sequência aqui, porque ainda temos bastante slides ainda pela frente. Daqui a pouco a gente volta aos comentários, ok? Então, Cristo estava dizendo aqui nesse slide, lido por último, essa necessidade de uma visão mais elevada. E que a partir dessa visão mais elevada é que poderemos tornarmos os fundadores da nova era, os fundadores do reino dos céus na terra. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade, primeiro, precisa obter discernimento sobre o que e quem é.
É exatamente aí que participação nesse processo com o que estamos criando, porque somos co-criadores. Então, quando conhecermos realmente o poder que temos em nós mesmos para fazer com que as mudanças aconteçam em nosso meio, aí sim estaremos preparados para este processo de mudança. Saber, a humanidade precisa saber o que e quem é. Nós somos a expressão do poder criativo universal em nós. Quando deixarmos de lado a influência do ego em nossa mente e buscarmos orientação da consciência divina que está dentro de nós e ao nosso redor, poderemos trabalharmos juntos nesse processo criativo. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que, então, frequentemente me referia a mim mesmo como o filho do homem? Jesus, na Palestina, né, ele dizia frequentemente que ele era filho do homem e que qualquer ser humano que seguisse o caminho dele poderia realizar todas as coisas que ele realizava e até mais. Então, ele sempre se colocou como um filho do homem, como um igual a qualquer ser humano. Porque o poder criativo está em cada um. Ele, quando iluminado em suas experiências no deserto, ele teve essa união com o Pai, a consciência divina, e tornou-se Cristo. E o ser humano tem dentro de si esta centelha divina, que quando ela é conectada e quando ela passa a expressar na vida de cada um torna-se o Cristo. E também pode realizar o que o Cristo realizou e realiza até hoje, nesse trabalho pela evolução da consciência humana. Continuando, eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma melhor forma de pensar e viver. E tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era
o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles, os discípulos, não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Então, porque os discípulos estavam influenciados por aquelas tradições, mesmo acreditando que Jesus estava trazendo a verdade para eles, eles ainda não abriam mão das suas tradições em dispensar o Velho Testamento. Então, eles suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que realmente era Jesus, o Cristo, quando esteve na terra, na Palestina, na pessoa de Jesus. O comentário aqui da Maria Helena: é urgente o estudo, a meditação, o compromisso com o bem, a busca contínua, o encontro mais íntimo com o Pai e o Cristo nos ensina o caminho através das cartas. Não resta dúvida. As cartas trazem o ensinamento e o processo final é a perfeita conexão com a consciência divina em nós. Enquanto a nossa consciência humana for a única força motriz em nossa vida, estaremos caindo nos mesmos erros. Somente quando levarmos a nossa consciência ao Pai e pedir a solução que nos for correta, não teremos êxito neste caminho de evolução espiritual. Aqui ele vai falar sobre a experiência, sobre a juventude dele e as experiências no deserto. E nós vamos até o slide onde aconteceu, para fecharmos o trabalho de hoje. Ok? Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso.
apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar ao meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Está dizendo aqui, né, no slide anterior, mostra que aos 12 anos ele foi rejeitado pelos sacerdotes para iniciar o trabalho dentro da tradição judaica. E depois, na juventude, ele está dizendo que, como ser humano, né, apesar de todos os defeitos, antes dele receber a iluminação, mas ele tinha uma preocupação com as pessoas. E essa preocupação com as pessoas é que foram os aguilhões que incentivaram ele a buscar pela iluminação. Um comentário aqui do Amilcar: nunca conseguiremos compreender verdadeiramente estas cartas enquanto não formos iluminados e sentimos-nos unos com todos e com o universo. Enquanto tivermos uma visão apenas da individualidade, jamais conseguiremos. Somente quando entendermos que somos um com o todo, e que tudo que acontece ao nosso redor nos afeta, e que tudo que pensamos, criamos com a nossa mente, também afeta todo o nosso ambiente. Então, vamos seguir aqui o que o Cristo está nos dizendo sobre a sua juventude. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição, da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois são os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Aqui ele vai falar sobre o que ocorreu com ele lá por volta dos 30 anos. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado
à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com a minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que ele fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Foi aí então que ele fez esta revisão do modo de vida que ele havia levado e tomou essa decisão de ser batizado e de começar uma nova vida. E estas experiências que ele teve, batismo, e nas 6 semanas no deserto, são o tema para a próxima conferência, na quinta-feira. Comentário aqui da Evelyn. Sinto muito, mas vou ter que sair. Boa noite a todos. Estamos encerrando aqui com esse slide. Vou mudar a configuração aqui para os nossos comentários finais. Agradeço a presença de vocês. Espero que tenham valido aqui reunidos. E conto também com a presença de todos na próxima quinta, onde estaremos dando sequência até o ponto da última conferência da quinta-feira. Ok? Boa noite, Tida Xavier. Boa noite. A Nalva. Gratidão, João. Uma boa noite a todos. Alguém queira fazer alguns comentários? Eu gostaria de ouvir o que cada um tem a dizer aqui. Gostaram desse tipo de interpretação, essa forma de resumo? Deu para recordar os pontos mais importantes?
dessas partes, né, que nós já estudamos nessa quarta rodada, é isso aí que vocês colocassem aqui nos comentários. Agradeço aqui o amigo Amilcar pela participação, pelos comentários. Agradeço a Ana Lúcia, ao Aurélio, ao Batista, a Cleide, ao amigo Clemente, a Maria Helena, a Márcia, a Nalva, a Neide, a Samanta, o Sérgio e a Tida Xavier. Amigo Batista, obrigado pelo comentário. Foi uma aula maravilhosa. Os pontos escolhidos foram ótimos. São todos muito maravilhosos, né, Batista? E difícil fazer essa escolha, mas precisava que fosse condensados aqui para fazermos isso em 1 hora, conforme está contando o tempo aqui. Na próxima quinta-feira, teremos as experiências do batismo e as experiências das 6 semanas do deserto, também desta forma. Amilcar, obrigado pelo resumo da carta. Foi importante para todos. Uma boa noite. Boa noite, amigo. A Márcia. Sim, sempre muito bom estudar e recordar. Gratidão. Gratidão a você por participar e a todos que estiveram aqui conosco. Clemente, muito bom. Parabéns. Boa noite a todos. Obrigado pelo apoio, amigo Clemente. Sua participação, seu apoio é muito importante para todos nós formarmos essa energia aqui na sala. Batista, boa noite a todos. Até amanhã. E quinta-feira. Maria Helena, faço a minha gratidão que você teve ao Cristo no final. Sua aula foi boa. Obrigado pelo comentário. Agradeço também, Maria Helena, a sua participação efetiva aqui na sala. Lembrando que o Batista está dizendo aqui, né? Amanhã temos conferência com amigo Sérgio às 20 horas. Importante lembrar também desse trabalho que o Sérgio faz aqui em nossa sala de conferência todas as quartas-feiras. Cleide, boa noite a todos. Gratidão pela ótima aula. Márcia, gratidão, paz e luz a todos. Boa noite a todos. Muito grato. Grato a você, Neide, pela presença. Vou ficando por aqui em minha participação. Deixo aberto os comentários para as apresentações finais. Tenham todos uma noite. Até amanhã, irmão Sérgio, e até quinta-feira, novamente aqui, dando sequência a esse trabalho, a esse resumo da carta 1. Gratidão.